Olá a todos, meu nome é Luana Bandeira, eu sou médica, eu sou neurocirurgiã e vim falar hoje de um tema que eu sei que traz muita curiosidade para você e que me trazia muita curiosidade antes de eu ser médica. Quanto que ganha um médico no Brasil? E aqui eu vou falar para vocês a realidade mesmo, a realidade que ninguém me falou antes de eu entrar na faculdade. Então, vamos falar a respeito de valores, né, de quanto ganha um médico recém-formado, de como que é a carga horária, quanto ganha um médico residente, que é aquele que está fazendo residência médica, que está fazendo a sua especialização. Então, vem comigo que hoje eu vou falar tudo para você aqui nesse vídeo e é muita coisa, talvez até precise de uma parte 2. Então, o Brasil é um país que a gente tem mais de 520 mil registros médicos e tem alguns médicos que têm mais de um registro, então são 478 mil médicos atualmente no país. À medida que os anos, vem passando, o médico vem perdendo aquele título de ganhar muito bem, de ter muito dinheiro. O que a gente observa é um empobrecimento da classe médica no Brasil. Além disso, tem outros processos que vêm acontecendo, que é a redução da idade. Então, cada dia a gente vê médicos mais novos, a feminização, tem muito mais mulheres da medicina do que tinha, e essa redução de salários, né? A gente é o país dos planos e mais planos de saúde. Além disso, o país vive uma crise que pode ser, junto com outros fatores, o que tem reduzido o salário dos médicos. Além disso, a demanda, cada dia tem mais faculdades de medicina, com cada dia menos critérios para abrir essas faculdades e tem muitos médicos formados a cada semestre no Brasil. Então, quanto ganha um médico no Brasil? Depende de quantas horas ele trabalha, depende se ele é um generalista ou se ele já tem algum tipo de especialização, depende se ele trabalha na capital ou no interior. Por exemplo, um lugar igual São Paulo e Rio de Janeiro, a gente tem cerca de 5 médicos para cada 1.000 habitantes. Então você tem uma concentração maior de médico por habitante. Além disso, quando a gente fala de medicina, em geral, o médico é uma população que trabalha muito. O médico, se você pergunta, poucos médicos trabalham com outras coisas que não sejam com medicina. A dedicação total nessa profissão é 92%. Então, 92% dos médicos trabalham apenas com medicina, não tem outros tipos de trabalho, né? Além disso, a carga horária, mais da metade dos médicos trabalham no mínimo 60 horas semanais. Além disso, além dessas 60 horas semanais, a maioria dos médicos trabalham em mais de um local, né? Apenas 20% dos médicos têm um vínculo. O que é um vínculo? Tipo, trabalho só naquele hospital, ou só faço esse consultório, não vou para vários locais. Então, apenas 20%. A maioria trabalha 1, 2, 3, 4, 5, 6. Outra coisa, 64% apenas trabalha só na cidade que mora. Eu, por exemplo, trabalho no Rio de Janeiro e trabalho também em Niterói. Apenas 65% consegue trabalhar só na cidade que mora. 45% restante tem que se deslocar, trabalha em mais de uma cidade. E outra coisa também interessante é que mais da metade dos médicos acham que hoje passaram a ganhar menos. E da onde que eu estou tirando todos esses dados?
Existe um estudo que é feito anualmente desde 2010, chamado Demografia Médica, que fala sobre salários médicos, fala sobre residência médica, fala sobre a quantidade de médicos no Brasil, quantidade por habitante. Então, todos esses dados que eu falei para vocês, a gente tem nesse documento que é o Demografia Médica de 2020. Além de tudo que eu falei, né, sobre a carga horária, a maioria dos médicos, eles quase metade dos médicos tem que fazer plantão. Então a gente tem uma interferência aí grande na qualidade de vida. Então o médico em geral, ele trabalha só com medicina, que ele não tem tempo, ele não consegue se dedicar a outra coisa, né, 92%. A maioria tem que fazer plantão, né, tem que trabalhar em plantões para complementar a renda, que é ou exclusivamente plantão também. E agora, em relação a privado e público também, a maioria trabalha em ambos, né? A maioria trabalha em ambos e a gente tem uma divisão quase que igual entre privado e público, tá? E agora o que todo mundo quer saber, é quanto que ganha o médico, qual que é o salário de um médico. É claro que varia de acordo com a pessoa, com onde ela está trabalhando, né? Varia muito. E também com a carga horária. 30% dos médicos trabalham mais de 80 horas semanais. 80 horas semanais é muito, gente, é muito. Um médico recém-formado, em geral, ele dá plantão ou trabalha no programa de estratégia de medicina de família, né? No posto de saúde. Em geral, são esses os tipos de trabalho que realizam. Ou faz residência médica. Quanto que ganha um médico que faz residência médica? O médico na residência médica, ele ganha uma bolsa no valor de R$ 3.300 bruto, é muito importante falar disso, para trabalhar 60 horas semanais. Tem especialidades que duram 5 anos, que é no caso da minha. Então, durante a minha residência médica, eu ganhava apenas R$ 3.300 por mês bruto. O que é bruto ou líquido? Isso é bom para todo acadêmico de medicina ou quem não entende, né? Ainda fala, poxa, R$ 3.300 é muito dinheiro, né? Ou acha que um plantão, R$ 1.000 um plantão é muito dinheiro. Se você recebe como pessoa física, seu desconto é mais de 22% de imposto daquele valor. Se você recebe por CNPJ, você tem um desconto de 16%. Isso é de acordo com o local. Tem local que aceita pessoa física, tem local que aceita só CNPJ. Então, a maioria dos prefeitura, né, que você vai trabalhar, a maioria é pessoa física. Quando você vai trabalhar para algum hospital de convênio, essas coisas, às vezes você consegue trabalhar, abrir uma empresa e trabalhar com CNPJ, acaba pagando um pouco menos de imposto. Então tem esse desconto. Então o R$ 1.000 do plantão já tem aí 220 no mínimo de desconto. Isso eu tô falando de um plantão que paga um valor razoável. Quando eu me formei, né, os plantões pagavam muito menos do que hoje. Então a média do plantão líquido está entre R$700 e R$1.000 12 horas, mas tem plantões até de R$300, R$400 12 horas, tá? A maioria você não tem vínculo nenhum, então não tem férias, não tem 13º. A maioria dos locais onde você trabalha, né? Você é autônomo, tá? Prestando um serviço. Em geral, vamos falar de todos os médicos. Muita gente acha que médico ganha R$30.000. Nessa pesquisa feita pelo Demografia Médica, eles fizeram uma entrevista com 2.400 médicos de vários locais no país e eles viram que apenas 4% dos médicos ganham mais de R$32.000 por mês. 20% recebe menos de R$11.000. 45% recebe mais de 16 mil. Então, a média do salário hoje está sendo por volta de 15 a 16 mil reais. A maioria dessas pessoas que recebem mais de 20 mil reais por mês trabalham
têm vários vínculos e trabalham no público e no particular, né? Quem trabalha exclusivamente no setor público, a pesquisa revelou que ganha um pouco menos. A remuneração médica no Brasil, ela vem engessada ao lado do imposto e do custo de vida. O plantão nunca aumentou. Você aumentou o gasto, mas o preço nunca aumentou. Então a gente nunca teve um reajuste grande de salários. A maioria das pessoas que às vezes trabalham anos no hospital recebendo aquele mesmo plantão. Em relação a quem é cirurgião, a gente recebe por uma tabela dos planos, que tem plano de saúde que paga uma tabela MB92, ou seja, a mesma quantidade que era paga na cirurgia em 1992 sendo paga hoje. Então a gente vê que não é tão fácil, não é tão glamuroso, os salários não são altos como a maioria das pessoas pensam. Por isso que a maioria dos médicos que eu conheço trabalham muito, mas trabalham muito para manter um bom padrão de vida, porque esse valor, essa média de 16 mil reais não é com poucas horas, é com muito trabalho. E cada dia que passa a gente vê que hoje já estamos tendo concorrência, não tem porcentagem grande de médicos desempregados no Brasil, mas se continuar com a quantidade de faculdades e abrindo faculdades nesse ritmo, consequência ter problemas com remuneração médica no futuro também. Eu vou dar um exemplo para vocês, vou colocar uma tabelinha aqui do plantão, do edital da Prefeitura do Rio de Janeiro, o valor de um especialista e o valor de um generalista. Provavelmente as pessoas acham que o especialista ganha muito mais que o generalista, né? E tem muito menos especialistas. Não, a relação de especialista no Brasil é basicamente 1,5 para 1, então tem 1,5 generalista para 1 especialista. Plantão de clínica, eu vi um último edital aqui da Prefeitura do Rio de Janeiro, 12 horas semanais, um valor de 4.411 por mês. Esse valor, a gente tem que lembrar que é um valor que vai ter um desconto de 22% no mínimo, e esses 4.400 podem ser 4 plantões ou pode ser 5 plantões, dependendo do mês. Então vai sair uma média de 800 e poucos reais, mais ou menos. Essa conta eu fiz aqui na cabeça. Neurocirurgião, no último edital para Prefeitura do Rio de Janeiro também. Tem aqui uma remuneração total de 7.900 por 24 horas. São 24 horas semanais. Isso quer dizer 2 plantões de 12 horas por semana, que podem ser até 10 plantões por mês, no mês que tem 5 semanas, ganhando um valor inferior a 8 mil reais, a dar muito menos que R$1.000 no plantão. Então é essa a realidade, são esses valores que eu estou expondo para vocês, né? Assim como eu falei, ia falar mesmo o preço mesmo, quanto que é, porque é o que a gente tem nas pesquisas. Sempre vai ser variável, vai um ganhar mais, outro vai ganhar menos, mas não é nada tão elevado, tão glamuroso como a maioria das pessoas pensam. Em relação à especialidade mesmo, a especialidade médica, eu acho que eu vou falar em outro vídeo, né, em relação às especialidades médicas. E como que eu tenho segurança para falar isso para vocês? Eu sou médica há quase 9 anos, eu já fui recém-formada, já fui residente e hoje eu sou especialista. Então eu já estive em vários cenários da medicina e posso falar que quando a gente é recém-formado, né, você começa a trabalhar, não, eu dou 10 plantões, 15 plantões, 20 plantões por mês. À medida que vai passando o tempo, você não consegue mais. Você não consegue fazer 60 horas de plantão na semana, porque o seu corpo, a sua mente não aguentam. Chega um momento, a responsabilidade que a gente tem no nosso trabalho como médico
é muito grande, né? Eu falo que a medicina às vezes ela te suga muito. Então tem plantões que são muito cansativos, que você tem que estudar o caso do paciente, discutir. Tem plantões cirúrgicos que são muito cansativos também. Então é impossível uma pessoa com idade mais avançada conseguir manter um ritmo de plantão dessa maneira. Então pensem aí, estudantes de medicina, médicos, não médicos também que gostaram de saber dessa informação. Mandem mensagem que se vocês querem saber mais sobre quanto ganham as especialidades, tá? Se inscrevam no meu canal aqui e deixem aqui também as suas dúvidas. Eu tô pronta para responder qualquer dúvida que vocês tiverem em relação à remuneração médica. Até mais!